Graça e paz, abençoados. Graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quero meditar com você um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, onde o apóstolo Paulo dizia aos hebreus, a eles há muito tempo, eles congregavam, a eles serviam a Deus, mas não conseguiam entender aquilo que a palavra de Deus dizia. Só ouviam e não entendiam. Eles não progrediam, eles não conseguiam estar avançados na graça de Deus. Porque, na verdade, eles não que não tinham entendimento, mas não buscavam de todo o coração. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo aos hebreus e dizendo a eles que não é, portanto, pelo congregar que você conhece a palavra de Deus, mas por você abrir o coração a Deus e você se interessar em buscar na palavra de Deus que você consegue as bênçãos espirituais de Deus. Então, nos dias que vivemos, nos dias de hoje, as nossas igrejas, que se dizem ser igrejas evangélicas, protestantes, essas igrejas, elas não têm exercitado a mente espiritual das pessoas. Porque as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, estão sendo humilhadas, estão sendo maltratadas e elas não têm força de buscar em Deus. Então elas buscam em conhecer as coisas, aquilo que o homem, o ser humano, o seu pastor, ele ensina no dia a dia, no decorrer do dia a dia, da semana, do mês, do ano. Então, o apóstolo Paulo estava falando aos hebreus naquela época que era muito difícil de entender como que eles buscavam a Deus e não progrediam. Por que eles não eram abençoados? Por que eles não compreendiam a palavra de Deus? Então vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, diz assim o apóstolo Paulo: do qual muito temos de dizer, e difícil de interpretação, o quanto vós fizestes negligentes para ouvir. Versículo 12. Devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que de novo vos tornem a ensinar o quais sejam os princípios, os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais e necessitais de leite e não de alimentos sólidos. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então o apóstolo Paulo estava falando, vocês são como crianças, vocês estão sendo tratados como crianças, como meninos, estão tratando vocês como os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Mas eu vos tenho entregado a graça de Deus, eu tenho trazido aquilo que recebi do Senhor Jesus. E para vocês é difícil de vocês entenderem a minha linguagem, a minha ministração, porque estou trazendo algo que é de fortalecimento espiritual. E vocês aqui nesse ministério, aqui nessa igreja, aqui nessa comunidade, vocês estão sendo tratados como crianças. Vocês já deveriam estar mestres, inteligentes na palavra. Então vocês ainda precisam que alguém vos ensine novamente, que vocês procurem lá o primeiro livro de Gênesis, Deuteronômio, esses livros simples que existem dentro da Bíblia. Então, existem pessoas que nem conhecem os livros da Bíblia. Então, é necessário que alguém vos ensine. Então, muitas pessoas, se você quiser, abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, Romanos, Efésios, as pessoas não conseguem encontrar facilmente esses livros, porque eles são tratados como criancinhas. Eles só são voltados a ler lá no Velho Testamento, entendeu? Os rudimentos desse mundo, as doutrinas das igrejas são levados a pessoa a meditar naquela palavra do Antigo e do Velho Testamento, aonde há uma velha aliança que já passou, que ficou como exemplo para nós, entendeu? Nos dias de hoje. Ela não se deve ser praticado e trazido
a ser voltado a viver nos dias de hoje. Então o apóstolo Paulo estava falando a eles. Então vocês ainda têm necessidade que alguém vos ensine. Vocês poderiam ser mestres pelo tempo de vocês decorrido, que vocês têm congregado, que vocês têm vivido, se apresentado pela palavra de Deus, mas vocês ainda precisam que alguém vos ensine. Pegue a sua Bíblia, abra nesse livro, nesse capítulo, nesse versículo. Precisa que ensine vocês novamente, porque vocês não deram crédito à pregação. Vocês não quiseram, vocês não se esforçaram, vocês não buscaram compreender aquilo que é de mais grandezas através das Escrituras, através da palavra de Deus. Então as pessoas não buscam hoje de conhecer a palavra de Deus nas igrejas. As pessoas buscam em conhecer aquilo que o pastor passa para eles, através da pregação, através daquilo que só vai trazer emoção, aquilo que vai trazer coisas em benefício da carne. E o apóstolo Paulo estava falando, eu quero ensinar as coisas que pertencem à salvação, algo que vai transformar a vida de vocês no dia a dia, algo que vai trazer um fortalecimento nos dias da angústia, nos dias de sofrimento, e vocês vão perseverar na fé. Vocês não podem ser meninos agitados, crianças no Evangelho. Então, prosseguindo assim, dizendo assim no versículo 13: qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino, mas o alimento sólido para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, as pessoas que têm a mente exercitada, as pessoas que procuram ler, buscar, compreender, pesquisar, se voltar pela palavra de Deus, eles têm mais fácil conhecimento, saber entre o bem e entre o mal, entre a doutrina certa, entre o falso e o verdadeiro, entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é ruim. Então as pessoas estão perdidas porque não querem buscar a conhecer a graça de Deus. Só buscam aquilo que as igrejas oferecem, aquilo que o pastor oferece. Então não devemos buscar a conhecer as coisas do alto, devemos de buscar as coisas que vêm do alto, do Criador, do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus, aquilo que vai nos trazer força e vida. Então, isso é forte nos dias de hoje. Então nós vemos que as igrejas hoje não estão pregando a graça de Deus, não estão trazendo aquilo que é de bem para a vida da pessoa. Está sendo ministrado aquilo que é de bom para a vida do seu pastor, da sua igreja. Tem poucos pastores que ministram a palavra de Deus, trazem o ensino, e você compreende a palavra de Deus. São poucos. E são poucas as pessoas que se voltam a conhecer, estudam, através de livros, através de jornais, através de CDs, DVDs, através de muitas e muitas e outras opções, para que a pessoa possa ficar experimentada na palavra de Deus, que buscam conhecer a Deus, que buscam compreender qual é o sentido do Evangelho, qual é a vontade de Deus, o que se passa na mente dessas pessoas, como o apóstolo Paulo estava dizendo. Então é difícil de explicar para vocês da graça de Deus, despejar para vocês da graça de Deus, porque vocês não podem suportar, vocês ainda são crianças, vocês precisam se exercitar mais, vocês precisam procurar mais compreender a palavra de Deus. Então diz assim, no capítulo 6, o apóstolo Paulo dizendo assim, capítulo 6, versículo 1: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo no fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então veja bem, então é difícil falar das grandezas de Deus, da graça de Deus para as pessoas que não conhecem isso. Então aqui a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo estava dizendo, para que vocês deixem desse rudimento, deixem desses primeiros ensinos, aonde Jesus, aonde os apóstolos, aonde os profetas, alguns já tinham falado, mas falem agora da graça de Deus, falem daquilo que Cristo deixou para que nós se fortalecêssemos na graça de Deus. Então, deixando esses rudimentos, vamos prosseguir para a perfeição.
e não lançando de novo nas obras mortas e na fé em Deus. Porque a pessoa diz, por que obras mortas e na fé em Deus? Então a pessoa diz que tem fé em Deus, mas na verdade não é que ela tem uma fé em Deus. Então ela ouviu falar de um tal Deus, um suposto Deus, de um suposto Jesus, entendeu? E não que ela creu. O pastor chamou ela na frente, ela aceitou o tal do Deus, o tal do Jesus, que aquele pastor pronunciou, falou a ela, aquele momento de fraqueza, aquele momento que ela precisava algo para fortalecer a vida dela. Então, ela aceitou. O pastor, ele tem aquele costume de chegar, bem, você que quer aceitar Jesus, você que quer entregar a sua vida a Jesus de Nazaré, entrega a sua vida e a partir de hoje a sua vida muda. Então a pessoa já vai ali na frente, ali, ela já recebe a Jesus, como diz eles, e logo essa pessoa é batizada e logo ela está por aí, entendeu? Está por aí sem ter o conhecimento daquilo, não recebeu a palavra, não recebeu o Espírito Santo através da palavra. Ele recebeu aquilo que o pastor ofereceu. Então o pastor ofereceu Jesus para ele, ele pegou Jesus e ficou com ele, entendeu? Mas esse Jesus que ele pegou, esse suposto Jesus, não tinha uma base, não tinha uma base firme, não tinha um alicerce que é da Bíblia. É só um suposto Jesus da boca para fora. Então o pastor falou naquele momento. Então ele estava falando, vamos prosseguir, numa base não de arrependimento da fé, das obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição de mãos. Então, a pessoa vai para a igreja, ela é acostumada a chegar na igreja, pedir oração para o pastor, escrever um pedido de oração, levar a foto da família, levar algo, algum objeto da igreja para a sua casa, para levar para o seu familiar. Então, isso são os rudimentos das coisas fracas, das obras mortas, da imposição das mãos, da fé, dos batismos. Então são obras mortas. Nós vivemos pela graça de Deus, pela fé em Cristo. Nós não precisamos de nada disso para sermos abençoados. A nossa fé é em Cristo. Receba Cristo através da palavra, não através do batismo, achando que você sendo batizado, você já vai ser salvo, você tal coisa. Nós somos salvos pela graça. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando entendemos os desígnios de Cristo, nós já somos batizados automaticamente pela palavra de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. Então esse é um verdadeiro batismo, o batismo pela palavra de Deus. Então a pessoa nem conhece a palavra de Deus, ela se batiza com aquela fé dela morta, fé em Deus morta, se batiza e acha que ele já é um cristão, ele já acha que é um evangélico, ele já acha que é um crente. Então ela tem uma fé morta. Ela tem fé em Deus, mas uma fé morta. Uma fé sem alicerce. Então ele não conseguiu entender o que é o sacrifício de Cristo, o que é a vida para o Evangelho. Como é viver no Evangelho. Então tudo aquilo que o pastor entregou para ele naquele momento, na hora daquele pedido, daquele chamado, a pessoa creu naquilo que o pastor falou. Então para ele era difícil chegar e falar da graça de Deus, que tem coisas que pela graça de Deus são simples de entender, mas as pessoas que muitas vezes não leem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, se torna difícil delas entender, porque elas nem sabem aonde que está escrito, porque elas não leem, e quando lerem elas não entendem, porque elas não têm a mente discernida, a mente para discernir entre as coisas, o bem e o mal, entre o que é bom e é ruim, esse tipo de coisa assim. Então, as pessoas ainda têm a mente fraca, a mente poluída, porque as pessoas só veem coisas que não fortalecem eles. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, isso nós faremos se Deus permitir, mas tem coisas melhores que eu posso dizer para vocês, diz assim o apóstolo Paulo no versículo 4, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovadas para o arrependimento. Pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus, expõem em ignomia, em vitupérios, em vergonha.
Então, quando a pessoa diz que se converteu, ela aceitou aquilo que o seu pastor passou para ele, se batizou e disse que é um evangelho com e aí, pela fraqueza do dia a dia, porque não tem alicerce, não tem estrutura pela palavra de Deus, e vem nos dia a dia, e vem, cai nas armadilhas, cai no dia a dia, nos tropeços, naquilo que as obras da carne permitem que o ser humano venha cair, então ele cai pela fraqueza, porque não conhece a palavra de Deus. Esses têm retorno de se voltar novamente para Cristo, entendeu? Esses têm a chance de se voltar e se arrepender novamente e se entregar pela palavra de Deus. Agora, aqueles que já conhecem a palavra de Deus e eles sabem do que é a palavra de Deus, o que significa, então é impossível essas pessoas que caírem por algum motivo, que deixaram de congregar, deixaram de ouvir a palavra de Deus, que deixaram de servir a Deus de coração e caíram no mundo. É impossível essas pessoas outra vez se renovarem e se arrependerem. Por quê? Porque eles já foram provados pelo dom celestial. Eles foram provados pelo Espírito Santo. Então, na verdade, eles não foram chamados, salvos pela graça. Eles foram chamados pelo pastor. Né? Então, eles foram chamados pelo pastor. Então, eles aceitaram naquele momento que eles queriam. E não porque foram chamados a Deus. Então, eles não têm como eles se fortalecer. Porque para eles não têm graça mais no Evangelho. Porque eles experimentaram a boa palavra, eles entenderam que aquilo era bom, era justo, era honesto, era certo. Então, para eles não tem graça permanecer de novo naquilo que já estava. Então, é difícil, o apóstolo Paulo está dizendo, é difícil explicar para vocês. Porque tem alguns que ouviram a palavra, estão se fortalecendo e cada dia estão andando nas pisadas de Cristo, estão andando conforme a graça de Deus. E alguns que não receberam a palavra de Deus, só aceitaram o tal de Jesus de Nazaré, e esses vieram cair, aí esses aqui têm um retorno. Então eles podem voltar e se arrepender e ouvir a palavra, estudar, buscar, não achando que só por algumas doutrinas da igreja a pessoa é salva, porque a minha igreja prega que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, então eu sou salvo porque a minha igreja é santa. Mas não esquecendo que a palavra de Deus é que nos fortalece. Não é a igreja, não é o seu pastor que fortalece você no dia a dia, mas sim a palavra de Deus que nos fortalece para que prossigamos para o que é perfeito e não se lançando de novo em obras mortas da fé em Deus, como o batismo. Novamente me arrependi, agora vou me batizar de novo, me batizo uma vez, duas vezes, 3 vezes e muito mais. Então as pessoas acham que fez algo de errado, ela volta a congregar e ela se batiza novamente. Deus aceita que ela se batize 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Isso não importa. Batismo não importa. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você quiser. É só banho na água. O que importa é você ouvir a palavra de Deus. Você ser salvo pela graça de Deus, pois você já é salvo pela graça de Deus. Então, esse negócio de pôr em posição da mão, orar por você vai receber Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, isso tem muitas das coisas que a pessoa ela aceita aquele momento porque ela precisa de uma oração. Então, são criancinhas no Evangelho. Pessoa experimentada na palavra não precisa que o seu pastor venha orar por ele, pôr a mão na cabeça dele, chacoalhar ele, dizer que ele tem dinheiro. Não precisa disso, não. Não precisa de um papelzinho para escrever ao pedido de oração para ele, para a família dele, trazer uma foto para a família dele para orar, não. Então, experimentado na palavra, ele tem a mente exercitada. Ele tem a mente já em Cristo. Então ele sabe que a nossa fé, só por ouvir a palavra de Deus, nós já se reconciliamos com Cristo. Ele já nos aceitou antes que nós aceitássemos Ele. Então ele aceitou nós antes que nós pudéssemos aceitar Ele. Então ele veio há 2000 anos atrás. Como que hoje eu posso aceitar Jesus Cristo se Ele me aceitou há 2000 anos atrás? Então não há possibilidade de eu aceitar hoje Jesus Cristo, ser batizado em nome de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus. Não existe essa maneira. Então está falando, prossigamos para aquilo que é perfeito, não se lançando de novo
em obras mortas e da fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, então eu vou me batizar novamente. Eu vou para outra igreja, agora eu vou para uma igreja lá, agora lá o batismo é diferente, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a primeira vez que você se batizou? Não valeu? Então, na verdade, o batismo é só uma comprovação que você está fazendo um compromisso com Deus. A partir do momento que você se arrepende das suas obras maus, aí vem a conversão. Você se converteu. Você não vai fazer mais o que você fazia. Então isso é o verdadeiro batismo. Primeiro vem o arrependimento, depois o batismo. Não pode vir primeiro o batismo, depois o arrependimento. Então aqui o apóstolo Paulo estava sendo bem claro. Então tem certas coisas que eu não posso explicar para vocês, porque vocês ainda são crianças. Vocês ainda não entendem a graça de Deus. Na graça de Deus, o ensino que o apóstolo Paulo estava falando, não existe batismos em água para arrependimento. Existe o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o batismo pela palavra, pelo fogo. Então, João batizou para arrependimento. E ele falou, vem um que é maior do que eu, e ele vos batizará com fogo. Fogo quer dizer a palavra. Então somos batizados na morte de Jesus Cristo, somos batizados, somos completos através dele. Então nós não podemos aceitar hoje, em 2016, aceitar Cristo se ele nos aceitou 2000 anos atrás. Ele nos perdoou pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, e ele nos chamou, e nos elegeu, e nos justificou. Somos salvos pela graça. Então sem essa, de obras mortas, da fé de Deus, e da doutrina do batismo, naquilo que nós somos salvos, se Cristo nos salvou. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Então a graça de Deus é diferente do que o que as igrejas pregam. A graça de Deus é diferente do que esses ministérios, essas igrejas, esses templos, hoje, nos dias de hoje, pregam. Então Cristo nos escolheu e nos salvou para que fôssemos perfeitos. Agora, os dias de hoje, eles estão tirando a perfeição que Cristo nos aperfeiçoou e colocando as fraquezas nossas no dia a dia. Os problemas da carne são espíritos endemoniados, os problemas carnais que nós vivemos no dia a dia, a tentação carnais que nós vivemos no dia a dia, são chamados como espíritos enganadores. Então os pastores têm esse costume de espiritualizar as coisas do nosso Criador. Então as obras da carne e o fruto do Espírito dá a entender que tem certas coisas que nós fazemos na carne. O que fazemos na carne não contamos a Deus, porque Deus já sabe. Então, o fruto do Espírito, o que significa? É compartilhar as coisas espirituais com as pessoas. Então, é o nosso dever compartilhar as coisas espirituais, falar do amor de Deus às pessoas, para que as pessoas possam se fortalecer nas coisas do nosso Criador e não se voltar novamente às coisas fracas, não se perder no dia a dia, mas que possa se fortalecer nas coisas de Deus. Então isso faremos se Deus permitir. Tem muitas coisas que nós faremos se Deus permitir. Não é dado a nós fazer, a nós querer. Então Cristo já nos aceitou. Versículo, diz bem assim no versículo 5, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaiu o Senhor outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim quanto eles de novo crucificam no Filho de Deus, expõem vergonha. Preste bem atenção, versículo 7, porque a terra que embebeda a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz ervas proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está a maldição. E o seu fim é ser queimado. Amém? Então veja bem, aqueles que provaram das boas palavras de Deus, é impossível eles caírem. Que conheceram a graça de Deus, que conhecem a palavra de Deus de verdade, é impossível eles caírem. E se caírem, é difícil eles se retornarem de novo. Porque, na verdade, se eles caírem, conhecendo a graça de Deus, sabendo que isso não é bom,
porque já tinham a mente exercitada. Então é impossível eles voltar de novo. Agora, os que ainda eram crianças, que não conheceram a palavra de Deus verdadeiramente, esse sim, a chance para arrependimento, a chance para que eles possam conhecer a verdadeira graça de Deus. Então diz, porque assim como a terra embebeda a chuva, assim como a terra absorve a chuva que cai, assim são as pessoas que recebem o Evangelho de coração, que recebem a graça de Deus de coração e praticam, vivem debaixo da graça, perseveram, buscam, estudam, meditam, se consagram a Deus, se entregam a Deus e não voltam a fazer as coisas erradas. Então essas pessoas são como a chuva. Eles recebem a chuva quando cai na terra, ela molha a terra. E a semente que está na terra é a palavra de Deus. É o nosso coração que fica a semente da palavra de Deus. Então, quando essa chuva cai na terra, ela umedece essa semente. E essa semente, ela incha, ela arrebenta, ela cresce e traz frutos. E esses frutos são as coisas espirituais. São coisas que Deus permite e Deus nos dá autoridade para isso. Para que nós frutificamos o Espírito Santo da palavra de Deus. Então, assim como a terra absorve a chuva, assim somos nós, aqueles que recebem a palavra do coração. Que trazem algo especial para a vida do dia a dia. Então, alguns recebem a palavra de Deus e alguns não recebem. Então diz assim, e cai sobre ela e produz proveitosa, porque é lavada e recebe as bênçãos de Deus, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado enquanto está a sua maldição. Então aqueles que recebem o Evangelho são iluminados pela palavra e não querem servir a Deus de coração, quando eles caem, eles não podem ser levantados novamente, porque eles estão fazendo uma vergonha, tanto para o Evangelho, quanto para os pregadores, quanto para ele si mesmo, e colocando em vão o que Cristo Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então, para ele não tem arrependimento novamente, porque ele já conheceu a graça de Deus. Então, perto está a sua maldição, está para ser queimado. Então, se produz espinhos e abrolhos, se produz, porque toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se a pessoa receber o Evangelho, ela não pode fazer as coisas mundanas, não pode andar na carne, aborrecendo a Deus com as suas obras carnais, vergonhosas. Então, é diferente daqueles que recebem e daqueles que não recebem. Então, tem certas coisas que o apóstolo Paulo estava dizendo, é difícil de explicar para vocês, porque vocês se tornaram tardios em ouvir a palavra de Deus. E ainda vocês precisam que alguém fique novamente explicando para vocês o que significa a graça de Deus, o que o Evangelho significa para vocês, o que a palavra de Deus traz para vocês, quais são os frutos do Espírito, quais são os frutos da carne. Então, é difícil explicar para a pessoa. Tem pessoas que congregam, vivem dentro da igreja, mas elas não estão com o coração aberto, não estão fazendo aquilo que agrada a Deus. Só permanecem na igreja porque o seu familiar está ali, estão agradando a homens, estão agradando a família, e na verdade eles estão dando crédito à administração da palavra de Deus. Então, muitos não crescem espiritualmente. Tem pessoas que estão 10 anos dentro da igreja, nunca viu uma bênção na vida dele. Tem pessoas que estão 2, 3 dias na igreja, recebem a palavra de Deus, entendem o chamado que Deus tem chamado a eles, e frutificam, e se fortalecem na graça de Deus, e estão aí para mostrar para vocês quais são os frutos dele. Então, aqueles que não recebem a palavra, aqueles que querem matar tempo, só querem ficar sentados na cadeira, então o tempo deles está próximo. Vai chegar uma hora que sem estrutura vão cair e vai ser o fim deles. Como vai ser? É voltar novamente aos rudimentos da imposição da mão e dos batismos. Aí a pessoa procura novamente, agora eu vou para outra igreja. Eu vou congregar em outra igreja. Lá aquele pastor vai me batizar novamente. E ali eu vou ser uma pessoa que conheço a palavra de Deus. Pelo contrário, se você permanecesse na sua igreja onde você estava, se verdadeiramente o seu pastor estava pregando a graça de Deus, a palavra de Deus, ali você estaria recebendo a graça de Deus, o Evangelho de Cristo.
Então, você já estava em completa bênção, mas você não queria. Então tem muita gente que não quer o Evangelho. Tem muita gente que está brincando com as coisas de Deus. Tem muita gente que está matando tempo. Tem muita gente que está brincando com as coisas que Deus deixou para ser levado a sério. Assim como tem membros, assim existem pastores que não estão dispostos a pregar a palavra de Deus. Então diz assim, no versículo 9 diz assim: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim nós falamos, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, para, com o seu modo, mostrar enquanto servistes aos santos e a minha serviço. Então, quando você disse que você estava servindo a Deus, dentro daquela igreja, como santos e irrepreensíveis, Deus não é injusto de esquecer do vosso trabalho, da vossa caridade. Quantas vezes você abriu seu coração, não só ajudando a sua igreja, como deixando sua oferta, o teu dízimo, o que você fez, mas pela tua perseverança de você ter ido até lá, Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de você. Mas sim, foi você quem esqueceu o que você estava fazendo naquele local, o que você iria buscar naquele local. Então as pessoas dos dias de hoje, elas não procuram tanto para conhecer a palavra de Deus, como ir para a igreja buscar uma bênção material e esquecendo das bênçãos espirituais, que já somos abençoados com todas as sortes de bênção. O apóstolo Paulo diz em Efésios que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção, as espirituais em cima no céu e também as na terra. Então não há chance de nós se perdermos quando nós somos chamados por Cristo. Então quando nós somos chamados, nós entendemos a palavra no instante. Quando a nossa mente é exercitada, quando nós estamos ouvindo a ministração da palavra de Deus, nós entendemos o que Cristo fez por nós, morreu por nós na cruz do Calvário, e nós não voltamos a praticar as coisas do mundo. Praticamos as coisas espirituais agradáveis a Deus, para com nós mesmos, ao nosso próximo, para que nós sejamos diferentes daqueles que congregam e não servem a Deus. Jesus disse isso: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal não pode vir perder o seu sabor, porque se ele vir perder o seu sabor, para que ele presta? Presta para ser julgado e ser pisado pelos homens. Então as pessoas não entendem que os que conhecem a palavra de Deus são o sal da terra, têm o tempero, têm o discernimento de levar a mensagem da palavra de Deus às pessoas. Então elas têm o tempero, têm a palavra de Deus. Então se você perder esse tempero, se você perder a graça de Deus, como vai ser a sua vida? Para que serviu o teu tempo de congregar? Para que serviu aquele teu tempo que você congregou na sua igreja? Não serviu para nada. A não ser que você não foi congregar, a não ser que você foi só para matar teu tempo. Então ele estava dizendo, Deus não é injusto de esquecer da vossa obra, do vosso trabalho, da caridade, do que você praticou todos esses anos. Então há tempo, há chance para você, meu irmão. Busque se conhecer mais pela palavra de Deus, busque conhecer a graça de Deus, e Deus, Ele vai te conceder as grandes bênçãos de Deus na sua vida. Para Deus não há tempo, para Deus não há limites, para Deus não há hora. Para Deus a hora é agora. Não precisa esperar para amanhã. O que você tem que fazer hoje, não deixe para fazer amanhã. Então se você se perdeu no seu caminho, se você deixou de buscar o conhecimento de Deus, é hora de você voltar. Talvez a chance para você, porque você não esteve ouvindo a palavra de Deus. Talvez você um dia você ouviu o seu pastor pregar, falar aquilo que ele queria pregar. E talvez o seu coração falou, é hora de deixar de congregar. E você deixou de congregar. Talvez você é um escolhido de Deus, e hoje Deus está chamando você através da palavra de Deus. Eu não estou chamando aqui você para congregar numa igreja, na minha igreja, porque eu não tenho igreja. Nós somos a igreja, Cristo habita em nós. Eu não estou chamando você para vir para uma campanha, eu não estou chamando você para você ser batizado. Eu estou chamando você, a sua atenção, para que você medite nessa palavra.
Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você parou no seu caminho? Aonde foi que você esqueceu aquilo que está na palavra de Deus? Aonde foi que você errou? Como foi que você parou? Por que você parou? Talvez hoje é o dia do seu encontro com a graça de Deus, com a palavra de Deus. Então ele diz bem assim, no versículo 11, do apóstolo Paulo: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa e certeza da esperança. Versículo 12: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas. Amém? Então, nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé herdaram a salvação. Então, se você hoje não conseguiu entender a palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, busque mais no teu dia a dia, busque em querer saber qual é o sentido da palavra de Deus. Não busque só ir numa igreja para ficar sentado no banco, para servir só o seu pastor. Não queira só congregar por causa da sua família, por causa do seu marido, da sua esposa, por causa do seu filho. Mas busque em conhecer a graça de Deus no seu tempo que você tem aí na sua casa. Esse tempo que você diz que é um tempo perdido, que você está deitado aí no seu sofá, você que está deitado aí na sua cama, você que está sentado aí sem fazer nada, você que está mexendo no seu celular, busque durante o dia, durante a semana, durante o mês, busque na palavra de Deus, peça orientação a Deus, peça orientação através da palavra, e você vai conhecer a graça de Deus. Talvez é o tempo necessário que você levou para você ficar parado esse tempo aí, desperdiçando esse tempo, para que você viesse, não me ouvir agora nesse momento, mas ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer para você. Então é tempo em que a chuva vem e ela molha a terra. Talvez essa chuva que tem caído hoje, através dessas palavras, essa chuva vai molhar o seu coração e vai brotar aquela sementinha, aquela palavra que um dia você ouviu lá no passado e você tem um chamado de Deus. Talvez agora é a hora dessa semente ela brotar em seu coração, ela frutificar e trazer bons frutos para a glória de Deus. Então é tempo, o tempo está chegando, nós estamos no final dos tempos. É tempo de todos nós buscar mais na palavra de Deus. É tempo de nós se reconciliarmos com Deus, aqueles que estão fora da palavra de Deus. É tempo, mas as pessoas não encontram tempo hoje para Deus. Só encontram um tempo para eles. Só buscam um tempo para se dedicar a eles, para viver para eles. Buscam em coisas materiais, em coisas que não têm valor diante de Deus. Tem valor aqui na terra para o nosso dia a dia, mas para Deus não tem valor nenhum. Então não que é errado você possuir as coisas materiais, mas sim, eu pergunto para você, você tem congregado tantos anos, você que não tem congregado, você que não conhece a palavra de Deus, por que você não se interessa em conhecer a palavra de Deus? Por que você não quer ler a sua Bíblia? Você que tem sua Bíblia, está guardada em algum lugar aí, procura ela aí para você ver como é que ela está. Está abandonada num canto, está jogada aí, você está aí à toa, não quer ler a Bíblia, não procura conhecer as coisas do seu Criador. Talvez a sua vida está de ponta cabeça, talvez a sua vida está, você está destruindo a sua própria vida devagar, no seu dia a dia. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer mudar os seus caminhos quando você conhece a palavra de Deus. Então não faça como aquele povo de antigamente, que o apóstolo Paulo estava falando aos hebreus, porque vocês ainda têm tempo. Tem um tempo que é necessário que alguém vos ensine de novo. E eu não quero vos ensinar vocês, eu quero que vocês aprendam através da palavra de Deus. Quero que vocês fiquem buscando em conhecer a graça de Deus, não através do homem, mas através das Escrituras, da palavra de Deus. E aqui você encontra o seu fortalecimento. Então eu quero deixar para vocês o meu abraço aí. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele possa fortalecer vocês a cada dia, a cada momento, a cada hora em que vocês estão desanimados. Pense, ainda há tempo.
para a reconciliação. Se reconcilie com Deus. Qualquer momento que você esteja passando, pense, busque em Deus, que você encontrará forças através do Evangelho. Amém? Fica na paz.